Seja qual for a evolução que o futuro lhe reserve, haverá sempre uma cavalaria, arma que, em suma, deverá ostentar o espírito cavaleiro com tudo que este espírito encerra: decisão, lealdade, elegância, no uniforme e no caráter, amor aos lances perigosos. General Maxime Weygand. Uma produção da KM Filmes. Realização Ministério da Cidadania. No alojamento do quartel, um policial levanta da cama, coloca os pés no chão, apanha um par de sapatos, veste seu fardamento, coloca um cinto modular, insere um pente numa pistola e a destrava, colocando a arma no coldre. Sentado em sua cama, veste um pé de meia, veste um coturno preto. Em pé e já calçado, bate os calcanhares numa posição de sentido. No vestiário, abre seu armário e retira um clarim, posicionando embaixo do braço direito. Amarra no instrumento uma flâmula verde e amarelo com uma estrela verde ao centro. Coloca o clarim nas costas e fecha seu armário. Caminha em direção à porta de saída do vestiário. Imagens aéreas do quartel mostram o policial ao centro e a imagem se aproxima. O policial de frente ao quartel toca seu clarim. O policial para de tocar, retira o instrumento da boca e coloca embaixo do braço direito. Lei de Incentivo à Cultura. Ministério da Cultura. Protege. Ministério da Cultura e Protege apresentam Cavalaria, Regimento 9 de Julho. Imagens aéreas do quartel mostram uma viatura circulando no pátio. Diversos caminhões da tropa de choque enfileirados no pátio do quartel. Pela manhã, policiais fazem treinamento, correndo sincronizados no pátio do quartel. Em uma das baias, um cavalo marrom observa a movimentação. Ao fundo, 3 policiais passam de frente à baia dos cavalos. Em outra baia, um cavalo branco aparece com a cabeça fora da baia e faz um movimento girando lentamente sua cabeça para o lado direito. Um policial se aproxima com um carrinho de mão cheio de feno. Para o carrinho de frente à baia do cavalo marrom e destranca a porta. Com a porta toda aberta, o cavalo marrom reclina para baixo. Outro policial com botas pretas até o joelho segurando uma vassoura varre uma rua de paralelepípedos. Uma grande quantidade de areia empurrada para uma calçada de grama. Policiais lavam acessórios de montaria num tanque. Foto de um carrinho vermelho cheio de feno. Foto de patas de cavalo junto com um policial que molha sua pata dianteira com uma mangueira de jardim. Policial lava o rosto de um dos cavalos brancos. Foto: o cavalo branco com um cabresto de corda ajustado em seu focinho. Policial coloca uma manta sobre as costas de um cavalo branco. Um policial escova um cavalo marrom. Policial limpa a ferradura traseira da pata esquerda de um cavalo marrom. Foto: policial limpa as costas de um cavalo marrom. Soldados marcham em sincronia no pátio do quartel. Policial coloca a sela num cavalo branco. Policial ajusta um protetor de patas num cavalo branco. Policial ajusta a sela num cavalo marrom. Policial coloca uma espada junto à sela que está num cavalo branco. Policial ajusta o cabresto de um cavalo branco. Policial limpa o rosto de um cavalo marrom com um pano. Imagem aérea do quartel. Policiais marcham com espadas nas mãos. Policiais separados por 3 filas marcham no quartel com um capacete branco na cabeça. Policial dentro de uma viatura manobra o carro em cima da calçada do quartel. 2 policiais do lado de fora observam. O caminhão da polícia de transporte animal faz contorno dentro do pátio do quartel. Policial montado em cavalo marrom cruza pelo pátio por outro policial que puxa outro cavalo pelo cabresto. O policial caminha pelo pátio que está molhado. Ele puxa um cavalo branco pelo cabresto. Ambos passam por cima de pequenas poças d'água. Foto: olhar de um cavalo marrom. Hoje é um dia especial na cavalaria. Imagens da fachada da cavalaria. Como todos os outros. Na entrada do quartel, um corredor, uma mãe chega com uma garota cadeirante. A mãe empurra a garota pelo corredor. Sorridente, a jovem usa óculos na cor roxa. O tenente-coronel da polícia Luiz Augusto Pacheco Âmbar cumprimenta a menina com um beijo no rosto e um aperto de mão em sua mãe. Imagens aéreas da fachada do regimento de cavalaria. Voz do tenente-coronel Luiz Augusto Pacheco Âmbar. O tenente Âmbar caminha pelo quartel com a menina cadeirante e sua mãe empurra sua cadeira. Muitos policiais montados em cavalos brancos andam pelo quartel. Garota está sobre a calçada, observa os cavalos passando próximo a ela. Em um corredor cheio de baias, o tenente-coronel Âmbar continua caminhando com a mãe e a jovem garota. 3 cavalos marrons estão individualmente em suas respectivas baias. O tenente-coronel Âmbar para de frente a uma baia com um cavalo marrom, junto com a menina cadeirante.
com as mãos fazendo carinho em seu focinho. A mãe e o tenente âmbar também fazem carinho no focinho do cavalo. A menina cadeirante está sobre a calçada próximo a baias, alimentando com feno outro cavalo que está na rua do quartel. O cavalo vai puxando o feno da mão da menina, mastigando lentamente. A menina novamente faz carinho no focinho do cavalo e a mãe observa atrás da cadeira de rodas. Foto de um policial com luvas de couro puxando um carrinho cheio de feno. Foto de um policial observando um cavalo branco dentro da baia se alimentar com feno. Pequenos monumentos de cavalos. Tenente Coronel conversa com a menina e sua mãe de frente a 4 monumentos de cavalos. A placa na parede indica aos nossos cavalos o eterno reconhecimento. Imagens aéreas de um picadeiro, um policial montado ao fundo em um cavalo preto. Picadeiro visto por cima. O cavalo preto montado pelo policial continua andando pelo enorme espaço. O tenente âmbar caminha por um corredor com muitas baias, acompanhado pela menina cadeirante e sua mãe. Cavalo marrom tomando banho com mangueira. A menina que está próxima estende as mãos para pegar os pingos de água que espirra do cavalo. Foto escura destaca o olhar fixo de um cavalo marrom. A garota cadeirante e o coronel âmbar observam. Um policial veterinário está fazendo uma consulta na boca de um cavalo marrom. O policial usa luvas de borracha, uma lanterna. O cavalo está com um aparelho metálico que mantém sua boca aberta, facilitando a consulta do policial veterinário e de seus ajudantes. No interior da clínica, o tenente Daniel Hoffman Gossman, vestido de uniforme branco da polícia, está em pé próximo a alguns equipamentos de uso veterinário. Um policial despeja a ração com um medidor em uma grande caixa azul. Menina cadeirante observa policial aplicar injeção num cavalo marrom. A parte de prevenção de endoparasitas, né, que são vermes intestinais, a gente dá os vermífugos para os animais quando necessário, faz a vacinação 2 vezes ao ano. Foto de um policial manuseando um equipamento com sonda, ligado em uma das narinas de um cavalo. Tenente Daniel manuseia o equipamento de ventilação dentro da clínica, aperta os botões. Aparelho de ventilação em funcionamento. Computador com imagem de raio-x mostra osso da pata de um cavalo. Baia com um cavalo marrom se reclina para baixo. Tenente Daniel. Imagens de ultrassom no computador. Tenente manuseando equipamento. Explicação do tenente. Tenente manuseia outro equipamento. Coronel âmbar e a garota cadeirante observam policiais veterinários consultando a boca de um cavalo. A menina cadeirante coloca o dedo indicador em um dos dentes do cavalo, que é seguro por um policial. A garota e o coronel âmbar continuam observando as procedências com o cavalo. Cavalo com a boca aberta por um aparelho metálico está sendo examinado pelo tenente Daniel. A menina cadeirante e o coronel âmbar imitam com as mãos como se fosse o aparelho que está segurando a boca do cavalo. Eles abrem a boca com as próprias mãos imitando o aparelho. O policial com luvas de silicone mostra para a menina cadeirante um dente que está na palma de sua mão esquerda. Manuseia o dente com o dedo indicador da mão direita. Ela observa. O policial andando em direção a um cavalo em seu uniforme preto aparece escrito a palavra ferradoria. Ele se abaixa próximo a um cavalo marrom e pega a pata esquerda do cavalo. Foto mostra o policial aparando pelos da pata de um cavalo com bastante pelos espalhados pelo chão. O policial retira excesso de casco da pata de um cavalo, após lixa o casco com uma lima. O policial em pé de frente a uma bigorna segura um martelo com uma mão. Na outra, uma ferradura presa a um alicate. Ele deixa o martelo em cima da bigorna e se dirige a um pequeno forno. Ele abre o forno que está em brasas e deixa a ferradura dentro do forno. No mesmo forno, retira com um alicate outra ferradura que está em ponto de brasas. Ele coloca essa ferradura sobre a bigorna, pega um martelo e bate em suas laterais, ajustando e dando formato. Foto mostra ferraduras em brasas sobre uma bigorna junto a um martelo. Foto de uma ferradura quente sendo aplicada num casco de um cavalo. O policial segura entre suas pernas a pata esquerda traseira de um cavalo, em suas mãos um alicate segurando a ferradura. Ele coloca a ferradura sob o casco do cavalo, que ao ser tocada sobe bastante fumaça. O policial continua pressionando a ferradura no casco da pata do cavalo, que vai se ajustando conforme é pressionado. Sem esboçar qualquer reação, o cavalo continua recebendo em seu casco a ferradura. O policial retira a ferradura e limpa o casco do cavalo. Num tanque, o policial abre uma torneira e coloca uma ferradura quente que está sendo segurada por um grande alicate.
A ferradura, ao ser tocada pela água, se resfria, subindo uma grande quantidade de vapor, até ser resfriada por completo. O policial insere uma ferradura na pata traseira de um cavalo. Na mão do policial, um martelo que vai fixando a ferradura com grampos no casco do cavalo, ajustando conforme seu contorno. Foto de um cavalo marrom observando o seu redor. Foto de um cavalo com a cabeça baixada próximo à grama. Ao fundo, um cachorro o observa. Menina cadeirante observa o coronel Ambar mostrando uma ferradura a ela, enquanto o outro policial está fazendo uma raspagem no casco do cavalo. A menina pega a ferradura das mãos do coronel Ambar. Foto de um cavalo marrom deitado de lado sobre o pasto num dia ensolarado. Outra foto mostra o mesmo cavalo deitado de costas com as 4 patas para cima. Foto de pasto de cavalo cercado com uma grande árvore sem folhas. Ao fundo, o horizonte ao entardecer. Foto de um rosto de um cavalo com a cabeça abaixada. No pátio do quartel, vários policiais montados a cavalo galopam em frente a um picadeiro. O mesmo grupo de policiais uniformizados com capacetes continuam galopando em outro ponto do quartel. Já na rua de frente ao quartel, os policiais da cavalaria com seus cavalos seguem galopando enfileirados pelas ruas da cidade de São Paulo. Em 2 enormes filas, os cavalos continuam caminhando de forma sincronizada. Voz e imagens do coronel Ambar que está sentado sob a mesa de sua sala. Cavalos marcham pelas ruas de São Paulo, passam sobre faixa de pedestres, carros ao fundo. Ao final da cavalaria, 2 viaturas acompanham os cavalos. Foto: policial montado num cavalo marrom. Em destaque, uma espada presa à sela e grandes botas do policial. Foto vista pela parte de trás, vários policiais montados em cavalos em ruas de São Paulo, policiais com capacetes e coletes refletores escrito polícia. Vários policiais descendo uma rua de São Paulo, galopam no ritmo de marcha. Policiais montados dividem a rua com carros nas ruas de São Paulo. Na rua de frente ao Museu da Pinacoteca, região central de São Paulo, policiais montados continuam seguindo sua rota, dividindo a rua com os carros. Fotos de um grupo de 5 policiais montados a cavalo na cor marrom. Em um estacionamento, destaca uma parede pintada com imagens de pessoas trabalhando numa estrada férrea e uma locomotiva parada. É a ideia do policiamento preventivo ostensivo. Foto traseira de 4 policiais montados em 4 cavalos brancos. Foto destacando 3 policiais montados em cavalos marrons. Ao lado esquerdo, um vagão de um bonde antigo. Ao lado direito, pessoas caminhando. 3 policiais montados em cavalos marrons caminham em frente à estação Luz de São Paulo. Diversos policiais montados caminham em avenida movimentada de São Paulo junto aos carros. Policiais montados transitam em rua próxima à Estação Luz da região central de São Paulo. Policiais da cavalaria abordam cidadãos nas ruas de São Paulo. Eles fazem averiguação corriqueira e inspeção de documentos. Policiais revistam motociclistas nas ruas de São Paulo. Em destaque, Coronel Ambar da cavalaria conversa com um garupa da moto que está com um capacete. Outro policial acompanha a conversa. Imagens dentro da viatura. Após a abordagem, o coronel entra no veículo. Foto destacando o olhar de um cavalo marrom. Coronel Ambar chega em uma sala do quartel. O local é a sala da memória. Ele está acompanhado da menina cadeirante de sua mãe. Ao lado direito, um manequim fardado de roupa preta, com um capacete vestido em sua cabeça. Voz do capitão Fernando Medeiros Vasconcelos. O capitão Vasconcelos recepciona a garota cadeirante e cumprimenta com um beijo no rosto e um aperto de mão em sua mãe. O capitão caminha com a garota e sua mãe pela sala que está repleta de objetos antigos em exposição. Quadros nas paredes e instrumentos expostos nas paredes. O capitão vai narrando para suas visitantes detalhes históricos da cavalaria. Imagens de uma pintura destaca 3 guardas com espadas, armas e baionetas nas mãos. Em sua descrição de texto, 1831, criação da Guarda Municipal Permanente. Em destaque, o capitão Fernando Medeiros Vasconcelos. Imagens do manequim da porta de entrada da sala de memória fardado com o uniforme do século XIX na cor preta. O texto destaca que o uniforme é inspirado na Guarda Francesa. Imagens de um quadro do coronel Tobias Aguiar. Vai determinar a criação dessa Guarda Municipal Permanente. O texto 1842 Revolta Liberal. Imagens de um quadro de Ettore Marangoni. E texto: Tobias Aguiar comandou a Revolução Liberal para combater a ascensão dos conservadores durante o início do reinado de Dom Pedro II. Na sala da memória, a menina cadeirante e a mãe observam livros, objetos sobre a mesa, enquanto o capitão Vasconcelos faz explicações. Um livro de registros pretos com um brasão ao centro descrito Corpo da Cavalaria.
Na parede, diversos quadros com fotos de policiais de diversas patentes. Em destaque, o quadro do Coronel Joaquim Inácio Batista Cardoso, pintura de Odilon Tocuman, 1916. Foto de 1906, chegada da missão francesa, diversos guardas posicionados enfileirados num campo, com rifles em destaque, um guarda montado em um cavalo batendo continência. Texto: missão pretendia disciplinar, militarizar e moldar a cultura da força pública com métodos modernos de guerra. Quadro em destaque do capitão da missão, Frederick Stadtmiller, pintado por G. Sarracino. Menina cadeirante, a mãe e o capitão Vasconcelos na sala da memória observam quadros de uma armadura que está dentro de uma caixa de vidro. Tal missão francesa ela vai desembarcar aqui em São Paulo em 1906. Ela vai parar no ano de 1914 devido à Primeira Guerra Imagem de Mundial. capacete de crina, pertencente ao capitão Stadtmiller. Imagem de uma couraça, uma espécie de armadura do antigo regimento de couraceiros do exército francês que pertenceu ao capitão Stadtmiller. Imagens de metralhadora modelo Hotchkiss 1914. Imagens de cobertura, espécie de chapéu da década do século XX. Imagens de cela de adestramento, pertenceu ao coronel Silvio Marcondes Rezende. Menina cadeirante e sua mãe observam quadros. Imagem espada de ouro que pertenceu ao general Miguel Costa. Foto em destaque, ano 1924, Revolta Paulista de 1924. Soldados enfileirados ao lado de pequenos tanques de guerra. Foto em destaque, 1924, Revolta Paulista de 1924. Motivada pela crise econômica e a concentração de poder nas mãos de políticos de São Paulo e Minas Gerais, o levante pretendia depor o presidente Arthur Bernardes. Imagem do túnel da Rota, muito utilizado durante a revolta de 1924. Túnel com um corredor estreito com paredes de tijolinhos. Capitão Vasconcelos continua mostrando o acervo da sala de memória para a menina cadeirante e sua mãe. Ao lado esquerdo, uma metralhadora e armas dentro de um expositor de vidros. De uma sala a outra, mais uma metralhadora que está sobre um suporte. 1932, imagem, tropa paulista embarcando para o combate. O capitão Vasconcelos continua apresentando os locais da sala de memória para mãe e filha. Em 1932, é aí sim que nós temos a grande participação desta unidade, com a eclosão da Revolução Constitucionalista. Revolução essa que eclodiu aqui em São Paulo no dia 9 de julho de 1932. O regimento vai ter uma atuação maciça da sua tropa. Imagens do túnel da Mantiqueira. Local fica entre as cidades de Cruzeiro, São Paulo e Passa Quatro, Minas Gerais, local das mais sangrentas batalhas da Revolução. Túnel destaca a linha férrea com paredes estreitas, imagens de uma metralhadora exposta em cima de uma mesa, imagens de um manequim em exposição, com um capacete verde uniformizado com fardamento da Revolução de 1932, com um cinto e botas pretas. Imagens de um interior da sala de memória. As visitantes continuam olhando todos os objetos da sala e ouvir as explicações do capitão Vasconcelos. Imagens de metralhadora modelo Madsen e gargalha com caixas de balas transportadas no dorso dos cavalos ou mulas. Menina cadeirante observa quadros na sala de memória. Imagem mostra sobre o vidro expositor manuais, capacetes, mapas, medalhas, documentos e livros. Imagem braçal do regimento, década de 80. Na cor azul com um brasão cavalo preto ao centro escrito 9 de julho. Ferramentas diversas para manobras militares. Texto: ferramentas diversas para manobras militares. Diversos capacetes, caps, monóculos, espadas, bolsas, facas, pás e cintos em exposição. Fotos em destaque: cabeça de um cavalo branco. Menina cadeirante e a mãe junto ao capitão Vasconcelos em um corredor escuro do quartel. Voz do coronel Âmbar.
Salão nobre do regimento, 3 policiais fardados usam capacetes, estão com espadas embaixo do braço, estão atrás de pequenas urnas cobertas por bandeiras do estado de São Paulo. Nomes aparecem colados às urnas: Remédios Domingues Calandrielo, Edmundo Correia Pacheco. Imagens dos soldados, imagens da silhueta de um policial de costas. Texto: Mausoléu aos Heróis de 32. Imagens de uma estátua deitada numa cripta homenageia Euclides Bueno Miragaia. A descrição na cripta é escrita em latim: Tuam ingentem genua flecte. Ajoelhe-se diante da nação. No quartel da cavalaria, policial ajusta a sela de um cavalo. Cavalo caminha pelo pátio do quartel guiado por outro policial fardado com trajes azuis. Muitas bandeiras enroladas. Policiais marcham pelo pátio do quartel. Estão fardados com blusas azuis, calças vermelhas, capacetes e botas. Em destaque, 3 policiais ao centro carregam bandeiras do estado de São Paulo, do Brasil e do regimento de cavalaria. Policiais montados em cavalos recebem orientações de um policial que está no comando. Vários policiais com bandeiras clarins caminham pelo pátio do quartel enfileirados. Outros cavalos com policiais com capacetes verdes, outra turma de policiais fardados com trajes brancos. Muitos policiais montados contornam o espaço do quartel. Imagens do interior do pátio do quartel, muitos policiais montados divididos em grupos. Um grupo de policiais montados em cavalos brancos toca um clarim em um setor do pátio. Em outro setor, outro grupo enfileirados com bandeiras. Um policial montado em um cavalo marrom começa a caminhar passando ao lado de vários outros policiais montados. Foto: cavalo branco em destaque. Seu olhar. Uma viatura da polícia sai do quartel com um giroflex ligado, logo atrás uma moto sendo pilotada por um policial. Foto: policial tocando clarim com uma flâmula azul e vermelho com brasão ao centro está amarrado sobre o clarim. Diversos policiais saem do quartel montados em cavalos brancos e estão tocando diversos instrumentos. Policiais montados em cavalos marrons saem do quartel. Um dos policiais carrega uma pequena bandeira. Foto: 5 cavalos brancos com a cabeça fora de suas respectivas baias. Policiais da montaria caminham com cavalos pelas ruas da cidade de São Paulo, dividindo a pista com os carros. De frente ao mercado municipal, zona central de São Paulo, diversos policiais montados vão andando e tocando diversos instrumentos. Os civis que estão nas calçadas observam a passagem da tropa. A imagem se abre e diversos policiais montados vão surgindo numa interminável fila de cavalos. As patas de um cavalo branco se destacam caminhando sobre as ruas do centro de São Paulo. Fotos de um policial segurando um clarim para o alto com uma flâmula verde e amarela enrolada ao instrumento. Fotos de 2 policiais tocando o clarim. No instrumento, flâmulas vermelho e azul presa ao instrumento. Fotos de 2 policiais tocando clarim. No instrumento, uma flâmula vermelha enrolada ao instrumento. Fotos de 2 policiais tocando clarim. Fotos de 2 policiais tocando clarim. Uma flâmula vermelho e azul presa ao instrumento. Uma flâmula vermelho e azul está presa aos instrumentos. E a única banda de cavalaria, Fotos de 2 policiais tocando clarim. galope é a andadura mais viva, ou seja, Flâmulas vermelho e azul presas ao instrumento. Flâmulas vermelho e azul estão presas aos instrumentos. Foto de policial montado em cavalos brancos estão. Fotos de policiais montados da arma de cavalaria. Fotos de policiais montados a cavalos. Fotos de policiais montados em cavalos brancos tocam clarim com flâmula verde e amarelo presa ao instrumento. Cavalos brancos em um parque recebem carinho de crianças que passam as mãos sobre seus focinhos e seus pescoços. Diversos cavalos marrons caminham pela rua da cidade de São Paulo. Os policiais usam fardas brancas e seguram bandeiras, outros usam fardas azuis. Policiais montados a cavalo galopam pela Avenida 23 de Maio no centro da cidade de São Paulo. Texto: indumentária da missão francesa adotado em 1906. Diversos policiais montados sobem rua do centro de São Paulo. Diversos cavalos parados em uma grande praça. Alguns comem capim do gramado, outros recebem carinho dos policiais. Um cavalo preto é escovado por um policial. Logo após, com um pente, o policial faz desenho em seu pelo do símbolo internacional da polícia, quadriculados que lembram um tabuleiro. Policiais montados em cavalos estão fardados de branco, estão com bandeiras nas mãos, enquanto andam pelas ruas da cidade de São Paulo. Imagens abertas mostram policiais com cavalos marrons pela cidade de São Paulo. 2 viaturas acompanham a grande tropa.
Pela cidade de São Paulo, em uma alça de acesso, carros passam ao fundo. A cavalaria continua caminhando em grandes grupos pela cidade. Texto: Indumentária Revolução de 1932. Foto de 2 policiais de costas. Eles estão usando capacetes verdes e rifles presos por cintas. Ao fundo, destacado o monumento obelisco, localizado no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. A cavalaria continua descendo a Avenida 23 de Maio, indo em direção ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A cavalaria chega ao Parque do Ibirapuera com diversos policiais montados. Na rua, uma multidão de civis e policiais, motos da polícia estão nas calçadas. Um palco com outras pessoas está ao lado esquerdo. Ao fundo, a cavalaria aparece pela rua em direção aos espectadores. Nas ruas, a cavalaria passa pela imensidão de pessoas que assistem ao desfile de 9 de julho no Parque do Ibirapuera. Alguns policiais tocam seus instrumentos, outros batem continência ao fundo. Outro grupo com policiais segurando bandeiras do estado de São Paulo, da cavalaria e do Brasil. Outro grupo com bandeiras de todos os estados do Brasil. Os cavalos galopam num ritmo acelerado. Um grupo de policiais montados com espadas apoiadas nos ombros. O final da cavalaria passa e muitas pessoas continuam a acompanhar atentamente a apresentação. Tenente Coronel Âmbar em sua sala, sentado em uma cadeira, explicando. Foto de apresentação da cavalaria, com muitos policiais montados e segurando bandeiras de todos os estados do Brasil. Uma multidão assiste à passagem dos cavalos que se apresentam no Sambódromo de São Paulo. Foto de diversos cavalos enfileirados montados por policiais. O cavalo da frente em destaque está com a cabeça um pouco abaixada. Imagens aéreas do quartel mostram o picadeiro com muitos cavalos montados por policiais, fazendo uma volta enfileirados. O tenente-coronel Âmbar em sua sala. Foto de apresentação. Foto apresentação. Foto apresentação de alguns policiais estão galopando em pé. Foto de apresentação de alguns policiais que estão galopando em pé nos cavalos, se equilibrando. Ao lado direito, uma grande quantidade de pessoas estão acompanhando a apresentação numa arquibancada. Foto de um policial em pé nas costas de um cavalo marrom fazendo a apresentação de equilíbrio. Sala do Tenente Coronel Âmbar. Foto de policiais montados usam fardas e capacetes de crina. Estão de costas segurando bandeiras verdes e amarelas. Foto de um policial montado em um cavalo marrom está de costas segurando uma bandeira do estado de São Paulo. Fotos. Foto. Texto: Carrossel de equitação. Policiais montados estão fardados e usam capacete de crina, segurando bandeiras verdes e amarelas e vermelhas e branca com listras pretas. Foto de vários cavalos brancos montados por policiais fardados com capacetes de crina. Foto: 2 grupos de cavalos montados por policiais em 2 filas irão ao encontro. Fotos: 2 grupos de policiais montados. Foto: 2 grupos de cavalos montados por policiais em 2 filas. Irão um de encontro ao outro. No quartel, policiais em cavalos adentram o picadeiro em pequenos grupos. Estamos no dia 10 de maio, o dia da cavalaria. Foto em destaque do general Osório. Texto: militar e político. É o patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro e herói da Guerra do Paraguai. No picadeiro do quartel, policiais montam e cavalgam em fila. Outros policiais cavalgam no pátio do quartel, que está ao fundo em destaque. Tenente Coronel Âmbar em sua sala. Foto. No texto: homenagem a Osório. Cavalo branco com sela preta, algumas bolsas e um par de botas pretas voltadas para trás estão presas à sela. Foto policial ao lado de um cavalo marrom em destaque, uma sela com bolsas, um par de botas pretas voltadas para trás, presa à sela. Foto de um cavalo branco com sela preta, destacando um pé de bota preta presa a um estribo. Foto de um policial montado em um cavalo branco realizando um salto com um animal. Foto: policial montado realizando um salto de obstáculos em barreira. Foto: policial segurando um chicote com a mão esquerda e o capacete sendo segurado pelo braço. Em destaque, uma medalha em seu pescoço do regimento de cavalaria. Sala do Tenente Coronel Âmbar. Fotos de policiais montados, realizando o adestramento equestre. Sala do Tenente Âmbar. Fotos de 2 cavalos marrons usando viseira de proteção. O adestramento, que também é uma modalidade olímpica, onde o conjunto cavalo e cavaleiro eles devem realizar uma reprise, ou seja, uma sequência de exercícios dentro de um espaço determinado. E também o concurso completo de equitação,
que é uma prova mais complexa, que envolve o salto, o adestramento e uma prova de campo, uma prova de fundo com obstáculos fixos, troncos no chão, buracos, é uma prova de muito arrojo. A parte fundamental do policiamento a cavalo é que nós tenhamos... A menina cadeirante observa alguns cavalos passando pelo quartel e sua mãe a acompanha. Tenente Âmbar está acompanhado da menina cadeirante e de sua mãe, que está num picadeiro. Dentro, alguns policiais treinam os cavalos. Imagens aéreas do picadeiro mostram um policial ao centro balançando uma enorme bandeira branca. Dentro do picadeiro, vários policiais montados correm em filas. Cavalos pretos galopam sobre o solo do picadeiro. A imagem se abre. 2 filas de cavalos montados por policiais continuam galopando pelo picadeiro. Quartel em destaque ao fundo. Bombas de fumaças estouram no picadeiro próximo aos cavalos. Outro grupo de policiais montados entra no picadeiro enfileirados galopando por uma grande quantidade de fumaça sobe ao lado esquerdo. Sala do Tenente Âmbar. Foto de 2 policiais montados em cavalos brancos numa praça. Em volta, grandes árvores com folhas na cor rosa em destaque. Fotos de uma garotinha olhando atentamente para um cavalo branco. Ela passa a mão direita em seu focinho. O policial ao lado do cavalo sorri. Fotos de 3 policiais montados em cavalos brancos. Estão de costas e de frente a uma grande torre. Uma fumaça toma conta da tela. Ao fundo, cavalos montados por policiais vão passando correndo pelo picadeiro. Foto, braço de policial com armadura de proteção. Grupo de policiais estão usando capacetes pretos com viseiras. Puxam alguns cavalos pelo cabresto. Outros policiais estão montados e circulando pelo picadeiro. Imagens aéreas mostram policiais montados dentro do picadeiro que estão de capacetes pretos. Um punhado de tufos de grama pega fogo dentro do picadeiro. Os cavalos passam sobre esses tufos que estão queimando. Uma grande fumaça sobe pelo picadeiro e os cavalos montados pelos policiais passam entre a fumaça. Outro grupo também passa pela fumaça. Os cavalos circulam pelo picadeiro enfileirados. O policial veste uma armadura de proteção no peito. Outros policiais se ajudam colocando as proteções nos ombros, nos braços, uns dos outros. O policial veste uma armadura de proteção no peito. Outros policiais se ajudam colocando essas proteções nos ombros dos braços, uns nos outros. Ajustes nas costas prendem o equipamento ao corpo. Policiais colocam capacetes com uma viseira. Policiais montados e com toda a proteção vestida caminham com os cavalos pelo pátio. Os cavalos também usam viseiras. Espadas estão presas às selas dos cavalos. Sala do Tenente Âmbar. Picadeiro, policiais com armaduras entram com os cavalos, que também estão equipados de viseiras de proteção. Caminham pelos grandes maços de gramas com pequenos focos de fumaça. Em uma grande rasteira de grama, o policial coloca um tubo de fumaça sobre a grama que está no picadeiro. Outros policiais montados passam entre a fumaça. Fotos de um policial montado no cavalo branco. O animal está com suas patas dianteiras levantadas de frente a um monte de grama com fumaça. Fotos de um grupo da cavalaria de frente a um ônibus. Um dos policiais aponta uma espada em direção ao veículo que está parado. Fotos de pneus pegando fogo nas ruas de São Paulo. Ao fundo, policiais da cavalaria circulam na região. Fotos de um grande grupo de policiais montados vindo em direção ao fogo que queima em objetos espalhados pela rua. Fotos de patas de cavalos passando sobre o fogo. Fotos de patas de cavalo passando sobre o fogo queimando em objetos espalhados pelas ruas. Os cavalos têm uma proteção nas patas, acessórios utilizados pela cavalaria. Fotos de patas de cavalo sob o fogo. Policiais fazem o treinamento no picadeiro do quartel. Muita fumaça está concentrada no espaço de treino. Fotos de rojões de artifício. Bastante fumaças ao fundo. O grupo de policiais montado observa. Fotos de uma mão segurando o rojão. Ao fundo, policiais montados seguem de frente ao rojão. Imagens aéreas, policial balançando grande bandeira branca no picadeiro. No picadeiro, policiais montados correm em direção à fumaça. Cavalos passam pela fumaça numa grande carreira de grama. Fotos de um cavalo branco dentro de um rio. Policial montado e a água até o pescoço do cavalo. Fotos de um cavalo dentro do rio. Ao lado direito, o policial também dentro da água observa o cavalo, como se quisesse sair da água. Foto de um cavalo marrom saindo da água de um rio. Ao lado, um policial abraça o animal como se estivesse segurando para não cair na água. Foto, policiais montados caminhando em fila próximo a uma ribanceira que está ao lado direito e um matagal que está ao lado esquerdo. Foto de um grupo de policiais montados em treinamento passando com cavalos por obstáculos e muita fumaça.
Sala do Tenente Coronel Âmbar. Foto de policiais montados em cavalos marrons com espadas apontadas como se estivessem atacando. Imagens aéreas do picadeiro mostram cavalos circulando em fila dupla. Fotos de um cavalo branco entortando a cabeça para trás. Muitas armas estão enfileiradas em um suporte. Um policial ajusta uma delas com as mãos. Outro policial coloca um cartucho de balas em uma escopeta e a segura com as mãos. Policial pega uma pistola, solta seu pente, coloca outro pente. Policial desce a escadaria com grandes botas pretas. Policial coloca um escudo no porta-malas de uma viatura. Armas e capacetes. Sala do Tenente Âmbar. Fotos de policiais da cavalaria de frente ao estádio do Pacaembu em São Paulo. Fotos de um grupo de policiais montados estão de costas ao fundo uma imensidão de torcedores de futebol. Fotos de policiais da cavalaria de frente a um estádio. Sala do Tenente Âmbar. 2 policiais fecham o porta-malas de uma viatura. Eles entram no carro e seguem pela rua. Policiais colocam os cavalos da cavalaria nos caminhões dentro da caçamba. O cavalo vai sendo conduzido à frente do caminhão. Policiais fecham o caminhão com alguns cavalos dentro. O Tenente Âmbar dentro de uma viatura fala pelo rádio enquanto o carro transita pelas ruas de São Paulo. Caminhão da polícia com os cavalos transitam pelo trânsito de São Paulo. Caminhão com giroflex ligado anda pelas ruas de São Paulo. Viaturas se cruzam pela cidade nas ruas de São Paulo, estão seguindo o caminhão da cavalaria. Caminhão segue sua rota, passam por túneis, sob viadutos nas ruas do centro de São Paulo. O caminhão está transitando dentro de um túnel, logo atrás uma viatura fazendo escolta. Giroflex da viatura do caminhão dentro do túnel continua andando pelas ruas de São Paulo. Viaturas andando pelas avenidas, param conforme o trânsito. Espelho lateral da viatura reflete a imagem do caminhão que está em outra pista se aproxima da viatura. As viaturas fazem curvas e seguem o fluxo das ruas. 2 policiais abrem o caminhão da cavalaria e vão retirando os cavalos por uma rampa. Sala do Tenente Coronel Âmbar. Sombra de um cavalo aparece no asfalto. O policial ajusta a sela dos cavalos. Um policial montado se reúne a um grupo de outros policiais na rua. Policiais vão se enfileirando lado a lado montados nos cavalos. Cavalos equipados com viseiras protetoras. Cavalos galopam pelas ruas com os policiais montados. Cavalos parados com policiais montados, policiais ajustando os capreços dos cavalos. Um grupo de policiais montados transita numa rua movimentada. Ao fundo, um ônibus. Carros. Viaturas acompanham um grupo de policiais da cavalaria. Policiais montados seguem fila dupla pela cidade. Um grande grupo de policiais da cavalaria segue nas ruas do entorno do estádio do Morumbi, em São Paulo. Viatura atrás de um grupo da cavalaria passam por torcedores no entorno do estádio. Nas proximidades do estádio, uma grande fila de torcedores estão ao lado esquerdo da calçada. Policiais observam na rua. 2 filas de cavalos montados por policiais transitam. À frente ao estádio, um gradil separa um grande número de torcedores. De frente, um grupo de policiais da cavalaria observa os torcedores. Torcida canta em frente ao estádio. No centro da rua, um grupo de policiais montados observam os torcedores nas calçadas de frente ao estádio. Um grande ônibus passa pela rua. Imagens ao fundo do estádio do Morumbi em São Paulo, o fluxo de carros segue nas ruas. Grupo de policiais parados com cavalos observam os torcedores chegando ao estádio. Torcedores pulam, cantam, policiais ao centro observam os torcedores. Policiais montados caminham pelas ruas de São Paulo em pontos estratégicos. Uma fila de policiais montados estão parados nas ruas próximas ao estádio. Cavalo diante as grades de proteção do estádio em destaque, botas dos policiais encaixadas nos estribos. Foto, olho de um cavalo marrom. No quartel, policiais montados em cavalos andam em fila pelo pátio. Na entrada de um picadeiro, a fachada escrita Pista General Marcondes Salgado. Uma logo de um cavalo ao centro. O Tenente Âmbar agachado conversa com a garota cadeirante e sua mãe que está em pé atrás da cadeira. O tenente cumprimenta a garota com as mãos e caminham por um corredor do quartel. Iluminação, fogos de artifício, bandeiras. Então isso tudo torna bastante complexo o treinamento do cavalo. Bom, Ana, terminamos nossa visita. Seu cavalo está te esperando. Vamos para a sua aula? A mãe conduz a menina empurrando a cadeira pelo quartel.
Voz do capitão Sila Judak Oliveira Lima. Um policial ajuda a colocar a menina cadeirante em cima de um cavalo preto que está parado. Ao lado esquerdo do animal, uma mureta. Do lado direito, um policial em cima de uma escadinha de 3 degraus. Os policiais ajustam cuidadosamente a garota nas costas do cavalo. Foto: cavalo marrom com uma mulher segura o queixo do animal. Foto de uma garota fazendo aula de ecoterapia em um dos cavalos e um policial conduzindo o animal. Foto de outra criança em cima do cavalo fazendo o tratamento acompanhado por um policial e um familiar. Foto de um garoto em um cavalo conduzido por um policial que puxa o cavalo. Foto de uma garotinha sorridente em cima do cavalo. O policial brinca com ela e acompanha a instrutora. Foto de uma garotinha sorridente em cima do cavalo. O policial brinca com ela. Capitão Silas dentro do espaço que realiza as aulas de ecoterapia. Um cavalo aparece ao fundo. A menina cadeirante que já está montada ao cavalo preto. Ao seu redor 3 policiais que a acompanham. Os policiais vão caminhando ao lado do cavalo enquanto um policial conduz o animal. O tenente Silas no espaço de aulas de ecoterapia. A menina cadeirante continua suas aulas percorrendo o espaço de treinamento. Ela sorri e segura firmemente na sela do cavalo. O cavalo continua fazendo sua trajetória guiado pelo policial. Com passos curtos, o cavalo vai andando de um lado para o outro. Fotos de crianças enfileiradas. Um cavalo compõe a fila e um policial está atrás deles. A menina cadeirante continua a praticar a aula. Ela abre os braços num gesto de liberdade, como se estivesse voando, e sorri. Os policiais que a acompanham sorriem também. As abordagens que acontecem em todo mundo resolveu propor essa contribuição para a sociedade, principalmente para as crianças e adolescentes. O volteio com fins educacionais, ele contribui, por exemplo, para o desenvolvimento das habilidades sociais acadêmicas, quais sejam cooperar com um companheiro de classe, aprendizagem, autoestima, relacionamento com os companheiros, relacionamento com os professores. É um projeto que recebe crianças de 10 a 12 anos, traz responsabilidade, isso traz uma sensação de pertencimento, são atributos extremamente importantes para a educação. Ana Elisa, hoje tem 11 anos, é uma menina de muita garra e força de vontade. Nasceu prematura depois de apenas 5 meses de gestação e correndo sérios riscos de vida. Sua mãe foi diagnosticada com pré-eclâmpsia durante a sua gravidez e foi necessário interromper a gestação, o que ocasionou a paralisia cerebral que prejudica seus movimentos. Há 2 anos, é aluna do Centro de Ecoterapia do Regimento, onde chegou sem equilíbrio no tronco. E hoje, graças aos seus esforços, consegue ter a segurança de cavalgar, elevando seus braços em harmonia. O trabalho realizado pelo regimento é realmente incrível. Para uma mãe, nada pode ser mais gratificante do que acompanhar a evolução de seu filho, sob os cuidados de pessoas tão especiais, dedicadas e carinhosas. Aqui, nos sentimos acolhidas em um ambiente que nos traz paz e renova nossas esperanças. Domênica de Paula Fragnani, mãe de Ana Elisa. Equipe: direção Márcio Mazulino Alves, direção de fotografia Luiz Augusto Pacheco Âmbar, produção Wagner Dalboni, roteiro Eduardo Henschel, assistente de direção Rafael Nedermeyer, assistente de fotografia Tiago de Andrade, edição Arthur Gazeta, versão em Libras Mariana Lina e Souza, audiodescrição Johnny Coser Goulart. Participantes: Ana Elisa. Mãe: Domênica de Paula Fragnani. Veterinário: Tenente Daniel Hoffman Golseman. Historiador: Capitão Fernando de Medeiros Vasconcelos. Ecoterapia: Capitão Sila Judak Oliveira Lima. Major Âmbar: Luiz Augusto Pacheco Âmbar. Cavalaria: Regimento 9 de Julho. Protege: Lei de Incentivo à Cultura.
Ministério da Cultura, Brasil Governo Federal. Produção KM Filmes.